de agora, antes que eu me esqueça. Essa aula está sendo gravada a partir de agora e depois vai ser disponibilizado no YouTube, para quem quiser rever, tirar dúvidas sobre as atividades que a professora vai estar solicitando depois e tudo mais. Que vocês possam estar vendo depois. Por que a gente deixa os áudios desabilitados? Porque às vezes a gente está em casa, passa um irmão correndo lá atrás, gritando, é o cachorro latindo, então e a gente nem percebe. Isso pode estar prejudicando aqui a aula, sem querer, né? Então a gente deixa os áudios desabilitados e quem quiser falar, habilita seu áudio, fala e depois desabilita novamente. Alguma dúvida, pessoal? Aí eu já passo a palavra aqui para a professora Magali. Sobre a presença da aula, tá? Quem estiver presente aqui recebe, obviamente, frequência, a presença, né? E quem não tiver, vai assistir o vídeo depois, enfim, mas não vai ter a presença na aula, porque não esteve aqui, né? Para concluir, acho que era isso, professora. Acho que eu vou passar a palavra para ti e boa aula para vocês. Sobre os exercícios, então, né? Nós vamos aqui em sala de aula, então, discutir um case, depois que a gente vê o conteúdo. Eu vou estar enviando, então, um outro exercício que já está na apostila de vocês, né, sobre essa aula, mas eu fiz uma modificação, porque ali nós estaríamos discutindo em grupo, então eu fiz uma modificação, vou enviar para o professor Rafael, ele vai passar para vocês por e-mail, tá? Por quê, né? Porque nós temos depois lá no final a nossa prova, a nossa avaliação. Então aí, à medida que vocês vão me enviando os exercícios, a gente já vai diminuindo um pouco a nota dessa prova. Já vamos deixando uma prova mais suave, né? Aquilo que a senhora disse para vocês, à medida em que nós vamos estudando, nós vamos consolidando o nosso aprendizado a cada aula. E essa solidificação de conhecimento do aprendizado fica também já valendo para a prova, tá? Mas aí eu vou enviar para vocês. Mas, pessoal, então, muito bem-vindos, né? Adoro ver vocês, que coisa boa, nós já estávamos com saudade. Nós vamos trabalhar hoje a questão das emoções. Somos seres humanos e somos dotados, então, do que a gente chama de emoções. Na outra aula, a gente conversou sobre personalidade humana, como é que se forma essa personalidade, né? Sobre todas as questões instintivas, a nossa questão de receber da sociedade os freios sociais, né? Que a sociedade nos impõe, e a forma como nós nos mostramos no mundo. Esta forma com que a gente se mostra, a gente chama ela de emoções. Então, lembram que a senhora trabalhou com vocês as questões de maturidade, os 4 níveis de maturidade. A maturidade 1, que é a maturidade do bebê, a maturidade 2, que é a maturidade da criança, a 3, que é a maturidade do adolescente, e a 4, que é a maturidade do adulto, né? Então, só relembrando, o que nós vimos lá sobre a questão de maturidade? Nem sempre, quando nós somos adultos, nós apresentamos maturidade basicamente adulto. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que estão na idade cronológica de um adulto, ou seja, acima de 20 anos, mas apresentam, por exemplo, uma maturidade de uma criança, ou ainda a maturidade de um adolescente. Encontrar adultos com uma maturidade ainda de adolescente é uma coisa que a gente até espera, vamos dizer assim, né? Lá pelos 20 anos. Agora, depois dos 23, 24, isso já fica, né, muito ruim. Por quê? O mercado de trabalho hoje recebe vocês a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, vocês já podem integrar uma empresa, como estagiários ou como trabalhadores com vínculo empregatício, né? Com CLT. Mas vocês aos 16 já podem ir. Quando vocês se apresentam aos 16 anos numa empresa para trabalhar, vocês estão se mostrando com a maturidade, é esperado pelo menos, que vocês tenham a maturidade, pelo menos a maturidade do adolescente. Ok? Que seria essa maturidade do adolescente? É aquele ser que a gente ainda precisa direcionar um pouco. Vocês ainda estão em processo de descobrir o que vocês querem fazer da vida, como é que vocês enxergam as coisas, como é que vocês
percebem o mundo que está à volta de vocês. Isso é o adolescente. Então, por isso o adolescente ainda precisa ser direcionado em muitas coisas, né? Ele tem que ser muitas vezes direcionado para os estudos, ele tem que ser direcionado para enfrentar as crises da vida, né? Então, ele precisa muito dessa questão de apoio e direção. Então, quando vocês chegam numa empresa, nós estamos com vocês nesse nível de maturidade. Então, a emoção que vocês vão demonstrar é a emoção de aprendizado. Não que o adulto não precise aprender, né? Eu falava antes aqui, a gente está sempre se desenvolvendo, nós estamos sempre na caminhada no desenvolvimento. Eu costumo dizer que, mesmo estando já em final de vida, muitas vezes, né, eu sou meio drástica, mas vamos lá, né? Estou no leito de morte, eu ainda posso aprender. Né? O ser humano, ele aprende sempre. Diferente daquele ditado que a gente diz que não se ensina truque novo para cachorro velho, no ser humano isso é diferente. Nós aprendemos, sim, coisas novas o tempo inteiro. Tá? Então, vocês, enquanto adolescentes, estão nesta caminhada, então, bastante com frequência, com o tempo todo nos pedindo, de alguma forma, que a gente oriente e esteja com vocês. Então, nós, seres humanos, demonstramos as nossas emoções, e as emoções nada mais são do que todas as coisas que nos movem, né? As questões das nossas paixões, os nossos sentimentos intensos, os nossos humores, tudo isso são traduzidos e mostrados, né, concretamente no ambiente que a gente convive, através das emoções. E dentro das organizações isso não é diferente. Imagina, tu vai trabalhar, tu vai conviver com um monte de gente diferente, um monte de pessoas que pensam diferente, têm valores diferentes, vieram de lugares diferentes, né? Com pessoas, conviveram com famílias com diferentes momentos. Então, cada um forma esses valores, né, e essas crenças de uma forma diferente do outro. Tem a coisa do mapa mental. O que é o mapa mental? Ele é bem incluído nessa questão das emoções, porque o mapa mental é a forma como eu mapeio, então, tudo o que me acontece. Vamos supor, este momento que nós estamos vivendo agora, momento de quarentena. Tá? Eu, com a idade que eu tenho, é a primeira vez que eu vivencio isso e espero que seja a última, né? O que é uma quarentena? Apesar do nome dizer quarentena, 40, essa quarentena não precisa ser exatamente de 40 dias, tá? O nome ficou como quarentena para caracterizar um período de recesso, então, um período de recolhimento. Nós estamos agora em recolhimento, ok? Eu já faz 8, 9 dias que eu estou dentro do meu apartamento. Ok? Saídas rapidinho e coisa e tal, levar o cachorro para passear, ir correndo no supermercado, nos horários que os idosos podem ir, na classe na qual eu já me incluo, né? Mas fora isso, a gente fica dentro de casa. Como é que nós enfrentamos o nosso dia a dia? E aí, como é que é o movimento da minha casa? Aí vai variar para cada um de nós como é que vai ser esse recolhimento, como é que vai ser essa quarentena, em função de como é que é o ambiente onde eu estou. Como é que funciona dinamicamente a minha família? Vamos supor, eu sou de uma família italiana, com uma família, com uma casa cheia, né? 7, 8 irmãos, eu tenho o pai, a mãe, os avós lá, todo mundo tem cachorro, periquito, papagaio, todo mundo tem gato. Imagina só, é um tumulto. E aí tu ficar esse tempo todo dentro daquela casa, sem poder sair, os amigos só assim por vídeo, né, e WhatsApp, coisa e tal, mas não tem um abraço, não tem, né, a coisa mais próxima. A forma como cada um de nós vai vivenciar este período e vai vivenciar aquela dinâmica daquela família, daquele espaço de convivência, é diferente. Então, quando nós estamos dentro de uma empresa, apesar da gente poder sair dali, nós passamos o dia inteiro dentro daquelas 4 paredes, com aqueles colegas todos ali,
que não são da nossa família, que muitas vezes nós ainda não conhecemos eles adequadamente. Nós não sabemos quem é quem. Nós não sabemos como é que cada um vai reagir a cada uma das coisas que acontecem, né? Nós sabemos muitas vezes muito pouco de onde essa pessoa vem. Nós sabemos muitas vezes muito pouco do que aquela pessoa tem de vida. Se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filhos, se ela tem namorado, do que ela gosta, se ela gosta de que tipo de filme ela gosta, de que tipo de música ela gosta. A gente não conhece as pessoas. E mais, a gente não conhece de onde é que ela veio, basicamente. Porque de onde nós viemos, de onde nós nos formamos, é como está formada também a nosso estilo de personalidade. Então, eu não sei se aquela pessoa, se ela, às vezes tu cruza por um colega e ele é aquelas pessoas, né, com a cara fechada e coisa e tal, e tu assim, nossa, esse cara tá sempre mal-humorado. Mas quem somos nós para classificar uma pessoa de mal-humorada se nós não sabemos de onde ela vem e qual é o convívio dela fora da empresa? Fora do convívio que essa pessoa tem comigo e com meus colegas. Como é que será que é a vida dessa pessoa? Será que ela não passa por dificuldades emocionais bastante fortes? Será que ela não tem algum desafio dentro da família naquele momento que faz com que ela, não é que ela esteja braba, mas que ela esteja introspectiva, né? Ela fica quieta, ela quase não fala. Por quê? Porque ela está remoendo seus próprios pensamentos e tentando achar soluções, muitas vezes, para as dificuldades que ela passa no dia a dia da família dela, do ambiente individual e particular dela. Então, dentro das organizações, nós vamos ter momentos em que muitas vezes nós vamos enfrentar, né, ambientes em que tenhamos pessoas com dificuldades de se relacionar com outros, de conversar com outros, pessoas com humor não tão bom assim, pessoas que não sabem conversar, pessoas que não sabem ouvir, né? Porque a audição é algo seletivo. Nós vamos falar mais adiante sobre isso, né? Mas os sentimentos, as emoções, é a forma como nós traduzimos o que estamos sentindo, as nossas sensações, ok? Nós classificamos as emoções em várias formas, ok? Mas a senhora vai falar para vocês de duas básicas, que é as duas básicas que nós lidamos no nosso dia a dia. Uma delas é a genuína e a outra é a demonstrar. Uma emoção genuína é aquela que nós temos já nascemos com ela, né? São emoções que fazem parte de nós, ok? Então, elas ocorrem quando nós não temos controle sobre os nossos sentimentos. E aí, este controle, ele vai muito do que a gente falou antes da maturidade. Então, as emoções genuínas, apesar de elas fazerem parte de nós, nós temos como controlá-las. E vamos controlá-las à medida em que nós amadurecemos emocionalmente, ok? As emoções demonstradas, essas a gente aprende, né? Então, nossa aprendizagem de emoção, ela vai incluir aquelas que a gente aprende a demonstrar de alegria, né? E aí a senhora colocou ali o exemplo do time de futebol, quando ele ganha, a gente fica alegre. Então, a gente não nasceu com esse sentimento de alegria do time de futebol. Por quê? Porque nós descobrimos qual era o time que nós íamos torcer depois de sermos já maiores, né? Então, nós aprendemos. Então, se nós aprendemos a lidar, né, a torcer alegremente com o nosso time de futebol, nós também podemos aprender a domar, né? Domar essas emoções genuínas. Vamos lá. Lembram que lá na outra aula a gente falou da persona, da personalidade e da questão de, lá no teatro grego, que eles usavam, então, as máscaras, né? Quando nós vamos aprender a domar essas emoções genuínas, é quando nós aprendemos a lidar com elas de maneira, o que a gente chamaria de jogo de cintura, muitas vezes, às vezes a gente precisa, né? Com diplomacia em algumas situações, ou, o que é melhor ainda,
nós aprendemos realmente a lidar com as emoções que não são tão boas assim, tiramos daquilo o aprendizado e modificamos o nosso comportamento cada vez que aquelas coisas nos acontecem. E o nome disso é aprendizado. É dessa forma que a gente aprende. Vamos a um exemplo. Tu estás no teu dia a dia, dentro da tua empresa ou dentro do teu convívio, lá na escola, por exemplo. E tu tens um colega ou uma colega que é uma pessoa que ela não é muito de aceitar brincadeiras. Tá? É aquela pessoa mais quieta, mais silenciosa, mais dentro do seu próprio mundo, ou o que a gente chama, né, é na dela. Ela não gosta muito de conviver, né? E as pessoas acham ela meio estranha. Tá? Acredito que todo mundo tenha um colega desse tipo. Cada vez que tu vai falar com essa colega, ela te responde de maneira ríspida. Ela não aceita muitas vezes as brincadeiras, ela é ríspida nas coisas que ela coloca. Por princípio, de cara, tu vai ficar, que guri agressivo, porque realmente não dá para conviver com ele, coisa e tal. Tu tem duas formas de encarar isso. Tá? Tu pode demonstrar por essa pessoa, naquele momento, né, uma empatia, ou seja, tu lida com aquilo de maneira tranquila, tá bom, ok, coisa e tal, né, vai ser diplomata, mas fora do ambiente, longe dessa guria, desse guri agressivo, a teu olhar, tu vai comentar com os outros, porque aquela guria é agressiva, porque não sei o quê, porque ela é muito grossa, porque pá. O que eu estou dizendo para vocês? Apesar de tu teres lidado diante daquela pessoa, né, com uma emoção demonstrada, ou seja, com cortesia, com jogo de cintura, com diplomacia, tu não aprendeu a lidar com a pessoa. Tu só botou uma máscara na frente, ok? Mas, por outro lado, pelas costas dela, tu continua achando que ela é grossa, ok? Agora, se tu usar o aprendizado e transformar uma emoção genuína, né, em uma emoção demonstrada em uma emoção genuína, como seria? Tu vais conversar com aquela colega, ela vai ser grossa contigo, vai ser, né, ríspida. Tu vais, ok, colega, então, desculpa, ok, tranquilo. E tu vais parar com aquilo e vai pensar, por algum motivo ela está assim. Quem sou eu? Eu costumo dizer sempre, quem sou eu na fila do pão para dizer que aquela pessoa é grossa, que aquela pessoa é ríspida? Não, eu não sei pelo que ela está passando. Eu não sei de onde que ela veio. Eu não sei quais são as vivências dela. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar que ela tem dificuldades. Eu vou aceitar que ela tem dificuldades. Eu não vou sair por aí falando mal dela, mas eu, pelo meu lado, vou tratá-la bem, vou continuar, cada vez que eu tiver que falar com ela, né? Aceitar essas dificuldades, não vou falar mal, vou continuar convivendo, mas é lógico, eu vou me proteger. Eu vou me proteger do quê? Por quê? Quem sou eu para estar deixando uma pessoa me ofender? Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou conviver com ela sempre só quando eu precisar. Ok? Eu preciso conviver com aquela pessoa. Ela é da minha sala de aula ou ela é do meu convívio dentro da organização, eu obrigatoriamente tenho que conviver? Tenho. Então, eu vou conviver da melhor maneira possível, aceitando que ela tem dificuldades, procurando ajudar, muitas vezes a gente faz isso, ajuda as pessoas. Tá? Então, uma emoção genuína é a questão de as emoções que a gente tem e não consegue controlar. Mas eu posso aprender a controlar isso. E aí, quando eu controlo uma emoção, né, ruim, vamos dizer assim, quando eu tenho controle sobre essas emoções, sobre a questão intempestiva, sobre a minha raiva, até sobre os meus medos, né? Quando eu consigo controlar isso, eu estou adquirindo o que a gente chama de maturidade. E este controle, essa ferramenta que eu vou utilizando de controle, eu faço esse controle através
do aprendizado. Isso é aprender. Eu não aprendo só as letras, eu não aprendo somente a ler, escrever e fazer conta. Eu aprendo a me comportar, eu aprendo a ser maduro, ok? A maturidade é algo que a gente aprende à medida em que vamos convivendo com outras pessoas, ok? Eu botei aqui para vocês uma figura. O que vocês enxergam nesta figura? Agora, se vocês quiserem abrir os microfones e me dizer, o que vocês enxergam nesta figura que eu coloquei para vocês aqui? Diga, João, o que tu enxerga? Um menino e algumas folhas. Tu enxerga um menino? E umas folhas que estão voando no ar ali. Ah, um menino e uma folha ali. Ok. Quem mais vai se pronunciar? Eu acho que é só. Essa coisa ali. Enxerga isso. É. E tu, Carol, o que tu enxerga? O Henrique, a Larissa. Vamos lá, pessoal. O que vocês enxergam aqui? Eu vejo uma moça, né? Tu enxerga uma moça. Dá pra ver uma moça e uma velha. Olha, ok. O Henrique, então, conseguiu enxergar uma moça. É o Juan, é o Juan. Ah, Luan. Juan. Lua, desculpa. Eu não enxergo todo mundo daqui. Ô, João, tu tinha enxergado o menino, tu consegue enxergar a moça e a velha também, que nem o Juan? Não. Tá, ok. E tu, Heloísa? Um menino e uma folha. Um menino e uma folha também. Professora, eu consigo enxergar uma velha e uma menina. Uma velha e uma menina. Eu só consigo ver porque esse dia eu recebi isso aí e já fizeram tipo essa brincadeira comigo. Daí Olha que interessante. Mas eu só vi uma menina também antes. Falam que eles estão falando que os jovens vê a menina e os velhos vê uma velha, os idosos vê as velhas, alguma coisa assim. Perfeito. Mas eu só consegui ver a velha, a bruxa, que nem você tá falando, depois que eles explicaram direitinho. Antes eu não conseguia ver, era só a menina também. Que interessante. Fala, Heloísa. Eu já falei, senhora, eu acho que eu vejo um menino e uma folha. Uhum. Vocês sabem que é interessante isso, porque o nome dessa figura, a gente usa muito ela para figura fundo, tá? Então, assim, ó, nessa região aqui, ó, aqui existe uma moça, uma menina, uma moça. Agora, se eu pegar a região maior, ok, aqui, eu vou ter uma velha. Por quê? O que nós vemos de pescoço da moça, que tem uma fitinha, na verdade é o queixo da velha, né? E a boca da velha. E aqui onde é o queixo, né? O queixo da moça é o nariz da velha. Ah, meu Deus. A orelha da moça é o olho da velha. Conseguiram enxergar isso? Agora Sim. Aham. Gente, isso aqui é uma figura que explora a nossa percepção, ok? Então, como disse o colega antes, cada um de nós enxerga uma coisa. E isso vai depender muito do nosso estágio de vida, vai depender muito da nossa idade de maturidade e até a idade cronológica também, e vai depender muito do momento em que nós estamos vivendo, tá? Por isso as meninas da idade de vocês, gurias, dificilmente ela enxerga a velha, porque o foco dela é a juventude, que é o que vocês vivenciam, tá? Uma pessoa da minha idade cronológica, por exemplo, e da minha maturidade, eu consigo enxergar
tanto a velha quanto a menina, ok? Por que, né, enxergar o menino, né, e não a menina? Porque é a questão da vivência. Sou um menino, logo enxergo um menino. Isso acontece muito. Os meninos, às vezes, enxergam um índio por causa da pena. Eles acham que isso aqui é uma pena. Então, eles enxergam um índio. O que está dentro, né, da vivência deles de meninos. Então, a forma como nós percebemos o mundo, tá? Então, usando esta figura como se fosse o mundo, a forma como nós enxergamos o mundo tem a ver com a forma como nós vivemos, como o momento que nós estamos vivendo, né? Então, nós percebemos as coisas a partir das nossas questões internas, né? Então, sou uma menina, tenho 14, 15 anos, eu enxergo o mundo a partir da minha faixa etária, né? Agora, eu sou uma mulher, eu tenho já 58 anos, eu enxergo o mundo a partir das minhas vivências, que são muito maiores do que uma menina de 15, 16. Então, o que eu tenho de registros de vida é o que eu utilizo também para enxergar, para perceber e mais, meus amores, para lidar com este mundo, ok? Então, eu respondo ao mundo a partir das coisas que eu percebo, certo? E aí, a percepção, ela afeta diretamente tudo que eu vivencio. Tá? Tudo que eu vivencio. Então, a percepção, ela me diz, por exemplo, como é que eu vou me perceber, como é que eu vou me enxergar. Então, tá ali o gatinho se olhando no espelho, enxergando um leão. Poxa, esse gato tá com uma baita autoestima, né? Não, então, quando tu te olha no espelho, o que tu enxerga? Tu enxerga um guri legal, um guri tribunito, um guri, né? Bah, que olho legal, olha, meu cabelo tá tri hoje, né? As meninas se olham, bah, tô bem, gostei desse brinco, ficou legal. Ou tu te olha e diz, bah, mas que criatura cruel, esse cabelo hoje tá horrível. Isso, não. Autoestima, gente. Nós temos que nos enxergar com autoestima. Nós temos que nos apresentar para o mundo com autoestima, porque o mundo vai nos ver da forma como nós nos mostramos. Então, voltando lá nas questões das emoções, se eu consigo controlar e dominar minhas emoções, apesar de eu estar com muita raiva daquele guri, apesar de eu não gostar daquela guria, eu conseguir controlar isso, eu vou me mostrar para as pessoas como alguém simpático, alguém tranquilo, alguém que aceita os outros. Eu vou conviver com todo mundo de maneira legal. Agora, se eu for uma pessoa daquelas ranzinhas, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, porque eu não gosto daquele outro, todo mundo vai olhar e dizer, nossa, que pessoa difícil. Então, a forma como eu me apresento, né, é a forma como os outros me percebem. E eu percebo os outros da forma como eu sou. Gurias, às vezes a gente passa por alguma guria e diz assim, que não gostei dessa guria. Guria chata, guria antipática. E o tempo passa. E tu continua convivendo, tendo que conviver com aquela guria no teu dia a dia. E o tempo passa, Um dia tu te dá conta que tu tá amiga daquela guria. E mais, ela é tua melhor amiga. Aí tu para e pensa, mas como assim? Eu não gostava, eu te odiava, né? E agora tu é minha melhor amiga. Por quê, gente? Porque muitas vezes o que aquela outra pessoa tem que eu não gosto, não é ela. Eu também sou do jeito dela. Nós somos muito parecidos, por isso não nos gostamos. Ok? A gente percebe naquela pessoa as características que nós temos e que nós não gostamos em nós. Só que a gente nem sabe disso. Ok? Então, são as percepções. Os nossos relacionamentos, eles estão sempre sendo afetados diretamente, maciçamente, pelas percepções. Como é que nós percebemos o mundo? Através dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos. Quais são eles? A nossa visão, a nossa audição, né? O nosso olfato, a nossa degustação e o nosso tato.
Então, esses 5 sentidos trazem para dentro de nós o mundo onde nós convivemos, ok? Então, a gente percebe desta forma, tá? Dentro das organizações, essas percepções, elas sempre têm um processo de condicionamento, né? Elas são condicionadas àquilo que as pessoas esperam das organizações e àquilo que as empresas esperam das pessoas. Isso é o que a gente chama de contrato emocional. Tu vai trabalhar dentro de uma empresa e tu chega lá, é uma empresa legal, é uma empresa que tu ouviu falar que essa empresa é uma empresa boa, que ela te dá um salário legal, que ela te dá bastante benefícios, que tu tem condições de crescimento e coisa e tal. Tu vai lá trabalhar. Aí no teu contrato, tem 2 tipos de contrato. O contrato no papel e o contrato emocional. Aí no contrato no papel vai dizer qual é a tua função, qual é onde é que tu vai trabalhar, qual é o horário que tu vai trabalhar, quanto que tu vai ganhar, quais são as tuas responsabilidades de trabalho. E no contrato emocional, é aquele contrato que tu já vem com as percepções de que aquela é uma empresa boa, que ela dá um bom salário, que ela dá bons benefícios, que ela te proporciona crescimento. Isso é o que tu sabe. Então, tu vai basear a tua percepção da empresa naquilo que tu pensa sobre a empresa, que tu sabe que a empresa tem. Ok? Tu vai e começa a trabalhar. Aí tu chega lá e tem uns chefes, uns líderes. Lembram do texto que a senhora mandou para vocês, aquele casezinho do chefe mala? Né? Tu chega lá e encontra um chefe mala daqueles. Ou então tu chega lá e encontra uns colegas muito ruins. Né? Mas tu vai convivendo, afinal, é teu trabalho. Aí o tempo passou no contrato e tu não teve aumento de salário como estava esperado. Faz 1 ano que tu está na empresa e tu não consegue se desenvolver. E aí tu vai conversando com o pessoal e vai vendo que ninguém tem promoção, na verdade, né? O que acontece? A tua percepção da empresa, que era tão boa, já não é mais tão boa. Porque, na verdade, quando tu chegou lá, a tua expectativa não foi atendida. Ok? Então, a tua percepção muda. E tu passa a não ver mais a empresa como um lugar bom de se trabalhar. Por outro lado, para as empresas, isso também não é diferente. Porque muitas vezes a empresa vai contratar uma pessoa pelo currículo maravilhoso, tu faz uma entrevista com aquela pessoa e tu gosta demais do perfil daquela pessoa. E quando ela chega na empresa para trabalhar, não é nada daquilo do que o currículo dizia. A pessoa não é nada daquilo que ela disse que era. Porque é o que a gente chama de pessoas articuladas, né? Elas têm um perfil, assim, de falar muito bem de si mesmas, ok? Então, quando as percepções da empresa com o colaborador e vice-versa não é muito bem adequada, né? Nós fizemos o quê? Nós passamos a não gostar mais do ambiente, normalmente a gente se desliga ou somos desligados, tá? Não gostamos muito. De um lado, nós temos pessoas, então, que ingressam com a oportunidade de crescimento, né? E, de outro lado, nós temos a empresa que quer atrair bons profissionais. Então, é muito importante quando nós somos gestores de uma empresa e até quando nós, né, somos colaboradores de uma empresa, entender como é que entender que o que muitas vezes nós estamos percebendo da empresa não tem a ver, basicamente, muitas vezes, com a empresa em si, tá? Mas tem a ver, muitas vezes, com as minhas expectativas pessoais em relação ao lugar e às pessoas com quem eu estou. Um exemplinho básico para vocês. E aí eu vou falar das mães, né? Eu, como mãe, vou dizer. Muitas vezes nós temos as expectativas com os nossos filhos, né? Com os nossos ranhento melequento, como a senhora costuma chamar, aquela expectativa de que nossos filhos são o suprassumo do máximo. Né? Nossa, imagina, meus filhos são tudo de bom, meus filhos são grandes caras, meus filhos são os melhores filhos que as mães da minha rua têm. É os melhores filhos. Essa é a minha percepção. Por quê? Porque eu tenho um amor incondicional sobre meus filhos. Agora, a percepção que às vezes as outras pessoas têm sobre aqueles mesmos 2 seres não é a mesma minha. Ok? Então, tem muito a ver com
a pessoa que eu sou, com o ambiente que eu tô e com as expectativas que eu tenho. Então, eu percebo meus filhos como os melhores caras, porque eu tenho a expectativa de que eles sejam grandes caras. Ok? E muitas vezes isso tapa um pouco essa minha visão, essa minha percepção. Ok? Então, nós temos que estar muito atento para isso. O que é real e o que é só expectativa. Certo? Dentro desse processo todo de percepção, nós temos um movimento que acontece na nossa vida que é chamada motivação. Quando as empresas chamam pessoas como eu para ir nas empresas fazer algum trabalho, é porque a empresa está passando por alguma dificuldade. E tem duas coisas básicas que os gestores nos dizem quando uma pessoa, um consultor como eu, faz a seguinte pergunta. Chega numa empresa e pergunta, muito bem, no que nós podemos, minha consultoria, eu, podemos te ajudar? Os gestores, normalmente, eles trazem duas respostas. A primeira delas, motivação, né? Motivação. Meu grupo, as pessoas que trabalham comigo não estão mais motivadas, as pessoas pararam de trabalhar, as pessoas, elas não rendem mais, elas não são mais produtivas. Eu quero saber qual é o problema que está acontecendo. Por quê, gente? Porque a questão da motivação, quando tu tens um motivo para fazer alguma coisa, tu é impulsionado pelo aquele motivo. Então, tu te move pelo motivo, né? Então, o funil que a senhora colocou aqui do lado da tela, movere, que é do latim mover, mais ação, vai nos dar a palavra motivação. Ela está basicamente relacionada com os nossos objetivos. Então, eu tenho motivação para estar aqui, agora, já, neste momento, dando essa aula para vocês. Né? Por que eu estou aqui? A questão de passar para vocês ensinamento, conteúdo, aprendizado. Levar vocês ao aprendizado. Isso é o que me motiva, ok? Agora, qual é o caminho? E aí, a ação, ok? Quando eu tenho um objetivo, eu me movo para alcançar esse objetivo. Vamos pegar o exemplo dos guris. Foram lá jogar futebol. Qual é o objetivo? Ganhar o jogo. Qual é o teu movimento? Qual é a tua ação? Jogar bem, ok? Ser um cara que, né, toca a bola legal, de preferência faz um gol, ou então serve o colega para ele fazer o gol. Né? Então, tu te move em cima do que tu queres, que é o objetivo de ganhar o jogo. É claro que vai ter sempre aqueles guris que querem eles fazer o gol. E aí termina ninguém fazendo nada, né? Os guris sabem que isso acontece, né? O CB Durão é o dono da bola. Mas o normal é nós jogarmos em equipe, termos uma equipe, né? E não eu individual, e sim uma equipe. Eu não sou, né, um jogador daqueles que só eu jogo, né? Então, não sou o Neymar, só eu jogo. Não, eu jogo junto com os outros. Eu sou o Cristiano Ronaldo. Eu jogo com os outros. Né? Então, motivação está relacionada à busca da autorrealização através de um objetivo e os caminhos percorridos para que eu chegue nesses objetivos. Né? Então, esses caminhos, né, são os impulsos. É como eu me movo no ambiente. Então, o ambiente externo influencia os impulsos. Mesmo assim, os impulsos continuam sendo parte de uma estrutura interna. Como assim? Dependendo do time de futebol em que eu estou, eu vou conseguir me impulsionar ou fazer o gol ou servir o colega. Ok? É o time é bom, né? O time é um time legal. Agora, mesmo assim, eu vou me servir dos meus impulsos internos, a pessoa que eu sou. Por isso citei Neymar, Cristiano Ronaldo. Né? Cada um é uma pessoa diferente. Ambos são excelentes jogadores, mas cada um tem seu estilo. Ok? Dentro do nosso ambiente organizacional, é a mesma coisa. Imaginem uma empresa como um time de futebol. Ok? Dentro desse time de futebol empresa, cada um tem a sua função. Mesmo o meu setor, o meu trabalho, não seja um trabalho que vai ser
ele vai trazer o resultado final para a empresa, o meu trabalho serve para que o resultado final da empresa seja alcançado. Então, por isso que dentro de uma empresa a gente diz, todos têm validade, todos têm importância, todo mundo tem que ser comprometido. Porque se, mesmo o meu trabalho não sendo a pedrinha final para fechar o jogo, né, o gol, o meu trabalho é o que fez a bola chegar até lá. E se não tiver essa etapa, com certeza o resultado não vai ser alcançado. Ok? Então, o movimento interno, e isso é uma coisa da motivação, a motivação ela é interna, ela é o que a gente chama de intrínseca. Cada um se move do seu jeito. Alguns se movimentam mais, vão em busca das coisas que querem, né, com seus próprios impulsos. Outros precisam ser impulsionados, a gente tem que dar uns empurrãozinhos nas pessoas para elas fazerem as coisas, né? Por quê? Porque o jeito que elas vão se impulsionar, as ações que elas vão fazer, depende muito de como elas foram adestradas. A Sora vai falar de adestramento em termos de treinamento, em termos de criação. Quer ver um exemplo? Vamos lá dentro de casa de novo. O Ranhento Melequento tem 2 anos, ok? A família mora num prédio. Vamos pegar um prédio. Ih, travou. Agora travou. A internet dela deve ser ruim. Oi, gente, acho que travou agora. A internet dela deve ser fraca. Tá, deixa eu botar meu vídeo aqui. Oi, gente. Puxei meu vídeo aqui. Travou o vídeo. Já vinha travando um pouquinho a internet da professora Magali. E acho que agora travou de vez, né? Vamos esperar um pouquinho até ela restabelecer o sinal, tá? Um pouquinho de paciência nessa hora. Deixa eu falar com ela aqui. Deixa eu falar com ela. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, gente, falei com a professora Magali aqui. Ela disse que deu, segundo palavras dela, deu tilt na internet dela. Ela desligou tudo e já está voltando, tá? Desligou e ligou novamente. Então, vamos aguardar um pouquinho. Agora, cá para nós, né? Maravilhosa a aula dela. Nós não precisamos nem falar isso na frente dela, necessariamente. Mas maravilhosa. Porque numa onda de... que a gente fala tanto em tecnologia, uma onda que a gente fala tanto de onde a inteligência artificial está substituindo muitas das profissões, a gente bate tanto nisso, né? As profissões operacionais estão sendo substituídas pela tecnologia. E o que vai ficar? O que fica cada vez mais para o ser humano é saber lidar com as tecnologias e saber lidar com as pessoas. Ter a inteligência emocional. Então, quando se fala em psicologia dentro das organizações,
é extremamente importantíssima para o futuro. Vamos ativar aqui a professora. Professora, voltaste? Voltei. Desculpa aí, pessoal, deu tchutchu. De vez em quando acontece. Professora, só acho que tem que compartilhar a tua tela de novo. Vamos lá de novo. Aprendizado. Aqui está. Feito? Feito. Beleza, então vamos lá. A Sônia estava falando, então, quando a gente fala da questão de motivação, estava trazendo para vocês um case do ranhento que está brincando na sala, sofá encostado lá na janela, ele ouve um barulho e ele sobe logo lá na janela, naquele sofá, e vai olhar para a janela. A mãe escuta o barulho dessa criança e vem correndo, então, lá da cozinha e dá de cara com aquela criança debruçada na janela, olhando lá para baixo. E aí, o que a mãe faz? A mãe grita, né? Por quê? Porque o susto dela é imenso. Aí ela grita e diz, desce daí, tu não vê que se tu cair, tu vai morrer, vai te machucar? Né? Tira a criança dali. Passou a cena, o tempo passa, a criança cresce, ok? Aí, chega na faixa etária que vocês estão agora. Aí tu tens, na segunda-feira, uma entrevista para estágio. Aí tu chega para a mãe e diz assim, mãe, segunda-feira eu tenho uma entrevista de estágio, agora eu não sei que roupa eu vou botar, eu não sei como é que é, porque eu nunca fui, né? E como é que será que é? E o que será que eles vão me perguntar, né? Como é que será que é a empresa lá? E aí tu diz, porque eu tô com medo, eu nunca fui lá. Aí a mãe diz, como que tu tem medo? Que medo, que nada. Tu não tem que ter medo dessas coisas e bababá. Só que, ao longo da tua caminhada, tu teve medo. A mãe te botou medo, né? De alguma forma a mãe fez isso. E, gente, isso não é culpa da mãe, tá? Apesar de, às vezes, dizer que a mãe está sempre na cena do crime, né? Quando ela não é culpada, está na cena do crime. Mas nem sempre esta mãe, ela vai ser uma pessoa que ela fez isso por querer. Ok? Isso é natural das mães. Assim como é natural querer que nossos filhos não tenham medo de nada, né? Então, dependendo do lugar onde tu cresceu, a forma como te ensinaram a enfrentar as coisas da vida, vai também ter, né, significado em relação a como tu enfrenta as questões do dia a dia dentro da tua empresa. Se tu é uma pessoa que cresceu num lugar onde tu foi incentivado a fazer as coisas, tu foste incentivado, né, a estudar, a aprender, tu foi incentivado a te desafiar, a não ter medo das coisas e desafiar, vai lá, não, imagina, vamos lá, vamos fazer, vai dar certo. Né? Professor Magali. Diga. Desculpa interromper, uma pergunta da Karen aqui. Diga. Minha percepção pode impulsionar a minha motivação? Com certeza, ela é impulsionadora ou não. Porque dependendo de como tu percebe o ambiente onde tu estás, e essa tua percepção tem a ver com como tu funciona como pessoa, né? Os teus impulsos internos, como é que tu vivencia a vida. Se tu é uma pessoa que fosse incentivada a ver a vida de maneira tranquila, a não supervalorizar as crises, né? E ver que, ao contrário de uma crise, tu pode criar uma coisa nova, ao invés de ficar sofrendo. Por exemplo, nós estamos confinados, estamos dentro de casa. Se eu encarar isso como uma oportunidade de conviver melhor com a minha família, de poder conviver com as coisas do meu dia a dia, curtir minha casa, organizar minhas coisas, ver isso como uma coisa positiva, ou como no meu caso, aprender uma coisa nova, que é, por exemplo, estar aqui com vocês nesse momento em vídeo, né? Então, estou fazendo o quê? Eu estou ampliando minha zona de conforto, né? Eu não estou saindo dela. Ninguém sai nunca da zona de conforto. Eu não tenho que sair da zona de conforto, porque senão vai ficar desconfortável. Não, eu vou ampliar. Eu vou ampliar minha zona de conforto, me fazendo com que as coisas que eu não sei fazer, que eu não conheço, se tornem conhecidas,
se tornem boas de se fazer, logo isso também vai ser confortável. Então, eu amplio. Então, dependendo de como eu enxergo essas crises e como eu lido com elas, né, é como eu vou perceber o mundo lá fora. E aí, essa percepção é o que vai me mover. Porque se eu percebo isso como algo desafiador e ruim, eu não me movo para fazer nada. Não, eu não precisava estar fazendo. Por que eu vou aprender, estar lidando com internet, coisa e tal? Não, isso me move porque isso é desafio para mim. Então, nós temos que enfrentar os desafios da melhor forma possível, de maneira adequada. Então, a percepção, ela influencia diretamente a nossa motivação, ou para o lado bom, para nos motivar e fazer com que a gente faça as coisas, ou não, ou para me deixar parado e quieto, e aí sim, paradinho e travado na zona de conforto. Respondi a questão? Eu acredito que sim, professora, mas quem pode falar é a Karen, né? Acredito que sim, conhecendo a Karen. Então, tá. Ela Karen, colocou se não respondi, pergunta de novo. Ela disse que sim, professora. Ah, beleza, então. Então, vamos dar sequência. Então, quando nós estamos dentro das empresas trabalhando, né, as empresas, elas contam com a nossa motivação. Por quê? Porque à medida em que eu me motivo para fazer o trabalho que eu fui contratado para fazer, dar o resultado que eu fui contratado para fazer, que a empresa consegue ter a sua produtividade e atender a sociedade onde ela está, né? Então, quando as empresas buscam alguém para trabalhar, elas querem aumentar o desempenho, né? Então, elas só conseguem aumentar seu desempenho se nós, pessoas, fizermos o nosso trabalho. Lembram? Empresas só existem porque existem pessoas para trabalhar nelas. E nós precisamos das empresas também para cumprir nossos objetivos, tá? Então, a gente sempre diz que a motivação, ela tem dois componentes básicos, tá? Que é o impulso, é o caminho que eu percorro, é a ação, e o objetivo, que é o porquê que eu estou agindo. O que me levou a fazer aquilo, certo? Ou me levou a não querer fazer aquilo. Tá? Posso ter medo, por exemplo, né? E não querer fazer, tá? A diferença entre... E aí vem que a Karen perguntou antes, né? Cada indivíduo é diferente do outro, percebe o mundo de maneira diferente, acumula experiências diferentes. Então, este perceber diferente é o que me leva a ter motivação ou não ter motivação. Porque a motivação, gente, ela é intrínseca, ela é interna, é um movimento meu. Costuma-se dizer o seguinte: nem empresa nenhuma motiva colaborador. Tem o papel de ser motivadora. A motivação é tua. Por quê? Porque depende das tuas coisas. O que a empresa faz para que os seus colaboradores se sintam motivados? Ela vai trazer o que a gente chama de alicientes. O que seriam os alicientes? A empresa vai proporcionar para o colaborador um ambiente bom de trabalho, vai trazer para o colaborador um salário adequado para ele se mover legal, vai trazer para o colaborador benefícios interessantes para ele, vai trazer para o colaborador um chefe legal, um líder que seja um líder interessante, um líder, como a gente chama, desenvolvedor, tá? Que leve as pessoas a se desenvolver. Então, se de um lado as empresas trazem esses alicientes, de outro lado, eu, colaborador, me motivo e faço as minhas contribuições, que seriam o quê? A minha força de trabalho, ok? Então, é uma parceria entre empresa e colaborador. De um lado, a empresa vem com as contribuições, de outro lado, eu venho com os alicientes, do outro lado, venho eu com as contribuições, ok? Então, é a soma desses dois aqui que vai fazer com que o resultado aconteça, ok? Eu falei antes para vocês da questão do aprendizado, né? Tudo na vida a gente consegue aprender. E quando a senhora fala de tudo, é tudo mesmo, tá, gente? A gente tem a condição de aprender na vida. Eu botei ali uma brincadeirinha para vocês. Aquele cara, aquele senhorzinho
ali e isso é aprendizado. Eu aprendo através do estímulo e da resposta. O meu comportamento é baseado no ambiente em que eu estou, na forma como ele me estimula. Eu respondo através do meu comportamento a partir do estímulo que o ambiente me dá. Aquele cachorrinho ali, o que o Pavlov fazia? O Pavlov pegava um pedaço de carne e dava para o cachorro, ok? Quantas vezes ele fez isso? Ele dava para o cachorro. Depois ele começou a pegar esse pedaço de carne e chegar bem pertinho do cachorro. Ele não deixava o cachorro comer. E ele percebeu que o cachorro, mesmo assim, o cachorro salivava, né? Ou seja, o cachorro ficava na expectativa de ganhar o bife, ok? Então ele viu que a partir do estímulo que eu dou, tu já responde, né, com algum comportamento. O que ele viu? O cachorro que foram feitas para descobrir como é que se aprende, como é que nós mudamos comportamentos, né? Quando esses cientistas começaram a trabalhar, logo depois veio o Skinner, né? E o Acho que travou de novo. Acho que travou de novo. Vamos ver se ela retorna. Esperar um pouquinho. Eu vi que vocês estão falando em criar grupo da sala no WhatsApp. Eu acho que vai ficar mais limpo se enviarem, se vocês quiserem, tá? Eu posso criar o grupo aqui. Em vez de vocês mandarem aqui, me mandem pelo meu WhatsApp, que vocês têm, acho que todo mundo tem o contato, senão eu coloco aqui. E eu crio o grupo. Eu peço que uma das meninas aqui criarem o grupo para nós de psicologia, tá? Porque se vocês colocarem um número aqui, não vai salvar, porque eu vou ter que, assim que encerrar essa aula, eu vou abrir a próxima aula que vai estar para Porto Alegre. Então, não vai se salvar tudo isso aqui. Então, o que eu acho mais plausível? Eu coloco o meu número aqui e vocês me dão um ok de volta, tá? E aí a gente vai criando o número, a gente vai criando o grupo, tá? Prometo para vocês. Aqui vocês estão perguntando sobre as atividades. A professora vai me enviar e eu vou estar encaminhando para vocês, tá? Na sequência, junto com o link do vídeo da aula de hoje, para vocês estarem revendo o vídeo, justamente vai ajudar vocês estarem fazendo a atividade, certo? Vamos ver aqui, eu vi que está todo mundo ok, que maravilha. Temos 38 participantes aqui. Tá, gente? Eu coloquei ali, não sei se todo mundo viu. O nosso desejo é voltar o mais rápido possível à aula presencial. Por um decreto da prefeitura, a gente teve que fazer. Nós não íamos ficar parados esperando as coisas acontecerem. Como eu falei, o mercado não para, o mercado de trabalho ele não para e a gente tem que voltar, a gente tem que estar se atualizando e a gente tem que estar de certa forma, nesse momento de quarentena, se inteirando do que está acontecendo. Por isso que a gente buscou alternativas aí para a aula não parar, tá? Deixa eu ver se a professora já está voltando aqui. Acredito que dia 14, aí, gente, dia 11, quer dizer, 11 de abril, já deve ter autorizado a gente retornar para a sala de aula presencial. Visto que não somos de grupo de risco, né? Então, no sábado que vem ainda, a gente segue mais uma aula nesse formato. Tudo indica, tá?
Agora a professora está demorando um pouco mais para voltar. Agora vamos imaginar, gente, que está todo mundo em casa, quarentena. Imagina que está todo mundo usando suas bandas de internet. O que antes era o de uso alternado, né? Claro que sobrecarrega os sistemas, as antenas, as operadoras, elas não estão preparadas para tanto, né? Então é óbvio que a internet, ela de certa forma, ela há um afogamento, né? A gente tem que saber, temos que ter um momento de tolerância. A Karen está perguntando até que horas a aula acaba. Está previsto acabar às 11h15, tá? Vamos só esperar a professora retornar para dar as considerações finais dela aqui, falar sobre a atividade e a gente dá como encerrado, tá? Calma, tá, Karen? Calma que já vamos encerrar. Tá? Vamos ver que a professora já está voltando. Senão eu encerro com vocês aqui e passo a atividade. Vamos ligar para ela. Vou liberar meu vídeo aqui para vocês também me verem. Vou botar no Viva Voz. Julian, pode mandar, tá? Pode mandar. Quem não tem meu número, eu vou colocar no chat aqui. Ela não está atendendo? Ela deve estar entrando já. Ela está aqui para entrar. Exatamente, entrou. Professora, de volta? De volta. Não, agora eu vim para a sala e liguei num cabo que eu tenho aqui da TV, que é o mesmo cabo da TV. Aí eu acho que agora eu consigo. Vamos lá, deixa eu buscar de novo. Prof, o pessoal comentando que se organizaram até às 11h15, que era o programado. Vamos, se possível, indo para umas considerações finais e tal. Eles estão mais curiosos sobre a atividade que tem que ser entregue. Então vamos. Tá, vamos a ela. Vamos a ela. Eu vou trazer, eu vou narrar para vocês, meus amores, então, um case. E nós vamos ver o seguinte. Eu vou dizer para vocês como é que é esse case, tá? E nós vamos conversar sobre ele. Eu quero ouvir vocês, certo? E é um case basicamente sobre a primeira parte que a gente trabalhou ali, que é a questão das emoções, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então. Imaginem um aeroporto, tá? Eu estou num aeroporto, eu sou comissária de bordo. Sabe o que é uma comissária de bordo, né? As aeromoça, ok? Todo mundo sabe? Sim. Beleza? Então tá. Eu sou uma comissária de bordo, eu estou num aeroporto e de chegada eu entro dentro do avião, começo a colocar o pessoal lá para dentro e o pessoal entra com as malas, o que a gente chama de bagagem de mão. Vão colocar as malas, então, nos compartimentos de bagagem de mão, que fica acima dos assentos. E no normal é que os comissários de bordo auxiliem principalmente os passageiros mais idosos, né, e coisa e tal. E eu, comissária, venho vindo, vou colocando as malas ali, e daqui a pouco, lá no meio do avião, eu escuto uma briga. Aí vou para lá, vou me dirigir até lá. Chego lá, tem uma senhora com uma outra senhora, as duas discutindo, porque uma delas quer colocar na bagagem de mão uma mala que não cabe no compartimento de bagagem de mão. Ok? Não cabe ali. Ele é uma bagagem muito grande, não vai caber. Ela, na verdade, teria que ser uma bagagem que teria que ter sido despachada.
qual é o comportamento, então, né? O comportamento meu de comissária de bordo naquele momento. Eu pego a mala dessa senhora, que é grande, né? Chuto a mala, a senhora não está vendo que isso não cabe? E tiro a mala da passageira dali. E a passageira me xinga, e eu xingo a passageira de volta, né? E só que aí, assim, ó, eu começo a me irritar por demais, porque a mulher começa a me ofender e começa a dizer que eu não faço o meu trabalho direito, que eu tinha que fazer o trabalho melhor, e me xinga, me xinga, me xinga. E eu, em contrapartida, começo a xingar a passageira da mesma forma. Eu me viro, deixo a passageira falando sozinha, me viro, vou lá, aciono, né, no meio do avião, tem uma saída de emergência. Essa saída de emergência, quando ela é acionada, desce uma escada inflável, né? Na verdade, é uma rampa inflável para que os passageiros possam resvalar por ali e sair do avião em caso de acidente. Eu aciono aquilo ali e me jogo para fora do avião, ok? É claro, o que a empresa faz? Primeira coisa que a empresa faz, me demite, é lógico, né? Eu sou demitida sumariamente, tá? Pelo meu comportamento. Eu depois vou responder um processo, a empresa aérea começa a me processar. Por quê? Porque foi processada também pela passageira, certo? Então, diante de uma coisa dessas, o que aconteceu com as emoções minhas enquanto comissária de bordo? O que aconteceu comigo? E o que eu teria que ter tido cuidado para que isso não acontecesse? Com vocês agora, vamos falando aí. A senhora não era para ter tirado ela, porque daí a senhora perdeu a razão. Porque a senhora, no momento até que ela estava te xingando, a senhora era certa. Uhum. E daí, depois que tu xingou ela e tocou a mala para fora, tu virou a errada. A senhora virou errada, no caso. Ok. O que teria que ter feito, então? Era conversar com ela, tentar conversar. Pedir para ela ter calma, explicar para ela direitinho que não cabia. E ter explicado para ela que era para ela ter despachado a mala. Tá, e qual é a base? Desculpa, fala aí. Teve as emoções genuínas, não a demonstrada. Ok. Não soube, como é que eu posso dizer? Não aprendeu a não expressar essas emoções genuínas, a raiva, e agiu por impulso. Uhum. Olha só, vocês estão certos, ok? Bem certos mesmo. Quando a gente falou de emoções demonstradas, emoções genuínas e emoções demonstradas, lembra que a senhora falou? Nós temos que ter cuidado para saber, né? Ou até a gente não sabe, mas nós temos que ter cuidado. A gente não sabe, eu aeromoça, eu comissário de bordo, eu não sei por que aquela pessoa está daquele jeito, né? Eu não sei o que motivou ela a estar daquela forma. Então, eu tenho que ter, em primeiro lugar, né, respeito pela pessoa, ok? O respeito tem que estar em primeiro lugar. E não é só pela posição que eu ocupo de comissária e aquela pessoa como passageira. Não é só por isso. Eu tenho que ter respeito pelas pessoas em todos os lugares, em todas as fases da minha vida, né? No momento em que eu respeito essa pessoa, porque eu não tenho conhecimento da vida dela, e se eu tivesse, eu também teria que respeitar, né? Mas eu tenho nesse momento também respeito por mim mesmo, né? Então, eu não vou deixar que essa explosão aconteça. Isso mostrou que essa aeromoça que eu incorporei neste momento, maturidade de criança, né? Lembram lá da questão da maturidade, as fases 1, 2, 3 e 4? Uma maturidade basicamente de uma criança que não consegue ter domínio sobre as suas emoções.
né? Então, isso, meus amores, é essencial no mundo corporativo, na nossa vida como um todo. Mas no mundo corporativo, nós temos que ter domínio sobre as nossas emoções. Por mais que aquilo me suscite ficar braba, que provoque que eu seja agressiva, eu não posso me permitir fazer isso, ok? Quer ver uma coisa interessante? Às vezes, aí as pessoas, mas aí vai ter sangue de barata. Não, naquele momento eu tenho que ter controle, das minhas emoções, respeito pelaquela pessoa e por mim. Agora, quando eu chegar na minha casa e estiver embaixo do meu chuveiro, eu posso até me xingar todo mundo, que saco, coisa. Mas lá na frente eu tenho que conseguir manter. Isso é o que divide, é o que a gente chama de divisor de águas entre pessoas maduras e pessoas imaturas, tá? Então, este case acontece isso no dia a dia. Quantas vezes nós nos confrontamos com situações desse tipo e situações que nós temos que enfrentar e enfrentar com maturidade. Essa é a vida, né? A Sora vai mandar mais um material para o professor Rafael, ele vai mandar para vocês, tá? E esse material que a gente trabalha hoje está aí na nossa apostila, tá? Então, boa semana para todos, foi muito bom ter estado com vocês. Professor Rafael, é com o senhor. Oi, gente, nós que agradecemos essa oportunidade de estar com a professora Magari, sempre aprendemos muito, né? Quando tu caísse ali, professora, a internet caiu, nós falamos aqui como é maravilhosa a aula e, enfim, sempre é bom aprender. Pessoal, o link vai estar, a chamada, tá? Vai ser feita com quem está presente aqui, obviamente já foi feito o registro aqui, e nós vamos mandar o link pelo WhatsApp do vídeo no YouTube. Vocês receberão também a chave de acesso ali para acessar. Também receberão nessa mensagem a atividade que a professora vai estar nos enviando, tá? Para ser enviada até quando, professora? Durante a semana, Rafael, tá tranquilo. Então, gente, tem o meu e-mail, senão tu já passa para eles, não tem problema, pode ir mandando pro e-mail. Então tá, provavelmente sábado que vem, gente, ainda como eu coloquei aqui no chat, também vamos ter aula nesse mesmo formato. E dia 11 de abril, provavelmente, já presencial de volta à sala de aula. Mas isso é uma coisa que não depende da gente ainda, né? Mas a gente torce que sim. Tá, gente? Um bom final de semana. Obrigadão, valeu. Um abraço. Tem gente perguntando meu número, tá no chat aqui. Procura ali, tá? Valeu, um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, tchau.